Deus, vamos dizer amém às nossas orações e vamos estar em pé. Aleluia. Bom dia. A paz seja com todos nós, né? Cumprimento teu irmão com a paz de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Que bom estar na presença de Deus, né? Oh, glória. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, oramos no individual e agora estamos orando no coletivo, pedindo ao Senhor que o Senhor venha nos atrair para Ti mais e mais, ó Pai. Ó Senhor nosso Deus, o Senhor que nos permitiu viver este dia e até este momento aqui. Por isso, Senhor, toda a nossa vida está nas Tuas mãos. E pedimos, Senhor, a Sua bênção para essa escola bíblica, porque o dia o Senhor já abençoou. Conforme diz a Sua palavra, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Não tem fim as Suas misericórdias, renovam-se a cada manhã. Aleluia. Então, quando deu meia-noite, o Senhor renovou as misericórdias sobre as nossas vidas. Também no Salmo 118 e 24 diz: este é o dia em que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos neste dia. Nós devemos estar alegres e regozijantes porque o Senhor se fez carne, habitou no nosso meio, levou sobre si os nossos pecados e nos deu vida e vida com abundância. E agora eu peço que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para aprender as sagradas escrituras, ó Pai. Oh, porque passará o céu e a terra, mas a Sua palavra não passará jamais. Por isso, Senhor, abram-se os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais e fala conosco, com a Sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você trouxe a Bíblia? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9. Aleluia. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 9. Vamos ler o versículo 1 e depois o versículo 10. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 9. E depois de ler e ouvir a voz de Deus, nós vamos louvar o hino 127 da harpa cristã, que é O Senhor da Ceifa Chama, o título do hino. Quem achou, diga glória a Deus. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios, e para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Versículo de número 10. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito e, levando-os consigo, reuniu-o à parte para uma cidade chamada Betsaida. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Digo assim, tendo convocado. E diga também, ao regressarem, deram o relato. Todos nós aqui somos chamados por Deus, todos nós aqui recebemos dons espirituais da parte de Deus, todos nós aqui fomos enviados a fazer algo em prol do reino de Deus. Todos nós aqui, levante a sua mão, diga, eu sou escolhido por Deus. Diga ao teu vizinho, você é escolhido, você é escolhida. Deus te escolheu, irmão. Mas agora, vocês percebem que, tendo Jesus convocado os 12, ele não chama no versículo 9 apóstolos. Ele diz, tendo convocado
os 12. Ele poderia muito bem dizer, tendo convocado os apóstolos. Mas ele só vai chamá-los de apóstolos quando eles regressam e relatam para o Senhor Jesus tudo o que fizeram através dos dons que receberam. Diga aí, você tem dons espirituais. Você tem dons espirituais. Então nós entendemos que só é apóstolo, só é mensageiro, só é reconhecido por Jesus quem faz algo em prol do reino dele. Faz assim, ó, puxa a sua orelhinha assim, ó. Faz assim, Jesus, ou melhor, o Senhor Jesus vai puxar a minha orelhinha agora. Meus irmãos, o Senhor nos deu poder, autoridade, nos enviou a pregar, como esses apóstolos. E, como disse no versículo 10, ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Você tem algo a relatar a Deus do que você fez esses dias? Em prol do reino dele? Eu tenho algo a relatar a Deus do que eu fiz nesses dias através da ajuda do Espírito Santo? O que nós estamos fazendo com o nosso dom? O que nós estamos fazendo com a unção que está sobre as nossas vidas? Será que temos feito algo para Deus e podemos de imediato relatar a Ele como os apóstolos relataram? Tudo o que tinham feito? Ou será que estamos muito atarefados com os nossos alfazeres, com os nossos trabalhos, que nem para falar para as pessoas que Jesus a ama? Ou será que nem tempo estamos andando tendo, que nem orar pelos nossos próprios parentes, amigos, colegas de trabalho? O que estamos fazendo da unção que está sobre as nossas vidas? Os apóstolos relataram o que fizeram através da unção do Espírito Santo de Deus. Irmãos, é muito bom ouvirmos relatos. Deus me prosperou, Deus me abençoou, Deus fez coisas da minha vida. Mas melhor ainda é ouvir relatos. Eu falei para uma pessoa que Jesus a ama, e essa pessoa, Deus trabalhou no coraçãozinho dela, e ela se quebrantou, oh glória, está indo morar no céu. Oh aleluia, oh aleluia. Para alguns de nós, infelizmente, é uma vergonha chegar diante dele, Senhor, eu não tenho nada para relatar. Que coisa triste, né, irmãos? Por isso que no 127 da harpa cristã, que tem tudo a ver com essa passagem, que diz: o Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Antes de passar a segunda estrofe, fecha os olhos. Vamos ouvir, vamos permitir ouvir dentro do nosso ser as almas da primeira estrofe que estão chorando, sem da salvação participar. O que estamos fazendo com a unção de Deus que está sobre as nossas vidas? O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Quem aí está disposto a fazer algo por mim? Diz o Senhor.
Ele que fez tanto por nós, meus irmãos, foi cravado naquele madeiro, 3 horas fritando literalmente naquele sol do deserto, da meio-dia às 3 da tarde, fritando o homem de dores, ali levando sobre si os nossos pecados, e agora ele está fazendo uma pergunta: quem quer ir por mim a procurar? Almas que vão chorando, sem da salvação participar. Oh, não podemos jamais achar que a salvação é única, exclusivamente nossa. Assim como alguém foi usado por Deus para nos convidar para ir à igreja, assim também cada um de nós devemos ser usados por Deus para falar do amor de Deus, para falar que Deus quer salvar, para falar que o Senhor quer levar para o céu, quer curar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna-o útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atenta ao teu mandar. Oh, se nós observarmos nesse mundo de trevas, neste mundo onde o príncipe deste mundo, o diabo, que através das brechas dadas, através do pecado, os pecados não arrependidos, fizeram esses pecadores com que Satanás viesse a tomar parte deste mundo. Mas aqueles que aceitam o Senhor Jesus como único Salvador, voltam ao status quo e têm domínio, autoridade e poder, aleluia. Mas enquanto isso, muitas pessoas estão entregues, e diz a terceira estrofe: muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Aponte aí, ó. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atenta ao teu chamar. Daqui a pouco tudo se acaba e se completa essa quarta estrofe na nossa vida. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindo. Essa glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Você tem aí alguns poucos minutinhos para você fazer essa oração, determinado justamente nesses versículos que lemos. Qual é o tema da minha oração, pastor Anderson? O tema da nossa oração é: Senhor, eu quero dar relatos para ti.
Vai orando nesse sentido: Senhor, eu quero, assim como os apóstolos, dar relatos para Ti do que a unção do Teu Espírito fez através da minha vida, alcançando outras vidas, ajudando outras vidas, mudando histórias e destinos de outras vidas, levando, ó Deus, para a salvação. Ó Deus, todos nós, ó Pai, aqueles, ó Deus, que estão atentos ao que o Senhor está falando, esses que ouviram a sua voz, nós queremos também, como os apóstolos, dar relatos a Ti, Senhor. Oh, dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, obrigado porque o Senhor me usou para alcançar determinadas vidas. Obrigado porque o Senhor me usou para orar por alguém, para orar pela minha família. Obrigado porque o Senhor me usou a fazer algo em prol da sua obra. Ó Deus, que nós possamos dar relatos a Ti. Ajuda-nos a darmos relatos a Ti, assim como os apóstolos deram relatos ao Senhor, ó Pai. E também aqueles 70, ao retornarem, eles disseram: Senhor, até os demônios nos obedecem, nos submetem. E o Senhor disse: vocês não devem estar alegres, porque os demônios lhes obedecem e lhes submetem, mas a alegria de vocês devem ser porque o nome de vocês está rolado nos céus, está escrito no livro da vida. Ó Deus, ajuda-nos a darmos relatos para Ti. Oh, aleluia! Ajuda-nos, impele-nos, aleluia, através do Teu Espírito nos impele a fazer a Sua obra, a falar do Teu amor, a visitar, Senhor, os órfãos oprimidos, a levar a libertação aos cativos. Ó Santo de Israel, ajuda cada um desses irmãos e dessas irmãs, nos ajuda, ó Deus querido, a relatar, Senhor, do final do dia. Ó Pai, o Senhor me usou para fazer isso e isso. O Senhor nos usou, ó Deus, para alcançar determinada pessoa. Uma só alma vale mais que o mundo inteiro. Ajuda-nos, ó Pai, a ganhar almas. Em nome do Senhor Jesus, essa é a marca, é o registro, é a marca, Senhor, do Teu ministério. O Senhor nos dá os dons do Teu Espírito, o Senhor nos capacitou das armas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, ó Pai. Essa pessoa que acompanha pela internet, que teve agora, Senhor, despertar da alma, ajuda, Senhor, essa pessoa também a dar relatos para Ti daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Não nos permita ser pessoas preguiçosas espirituais, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, aleluia. Diga alguém, diga: o Senhor espera ouvir os seus relatos. Aleluia. Muitos de nós temos apresentado a Deus por falta de oração, por falta de busca. Temos apresentado a Deus obras da carne, pessoas, maridos com ciúmes, mulheres com ciúmes, falta de estar ali uma vida espiritual correta diante de Deus. Deus está falando nesta manhã. O que Ele quer é os nossos relatos. Os nossos relatos daquilo que o Espírito dele faz através da minha e da sua vida. Não é eu e não é você quem faz, é o Espírito dele que nos capacita a fazer. Por quê? Porque quem quer se gloriar, glorie-se na presença de Deus. Tem um hino que eu ouvi no dia de ontem. Davi não comemorou quando ele foi escolhido no meio dos irmãos para ser rei.
Davi não comemorou quando o azeite caiu na cabeça dele. Davi não comemorou quando ele derrubou o gigante e cortou a cabeça do gigante. Davi não dançou, Davi não comemorou, Davi não disse, a vitória eu conquistei. Não. Mas Davi dançou e comemorou, trazendo a arca de volta para Jerusalém. Ele dizia o quê? Quem quer se gloriar, glorie-se na presença de Deus. Porque quem dá unção é Deus, quem dá força é Deus, quem capacita é Deus, quem dá talento é Deus, quem dá graça é Deus. Tudo vem dele, tudo é para ele. Você pode adorar a ele aí, você que entende. Se você quiser adorar ele com salva de palma, bate palma para ele aí. Quem dá é Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer se gloriar é na presença de Deus. Mas como eu cantei bem, hein? Como eu cantei bonito. Não, irmão. Aqui não tem, aqui nós somos adoradores. Mas como eu fiz a obra, como eu expulsei aqueles demônios, como eu estou sendo vitorioso. Não. Davi nos ensina. Não é derrubando o gigante que se comemora, não é sendo ungido que se comemora, mas é trazendo a presença na vida que se comemora. Aleluia. Diga ao teu vizinho, entendeu? Aleluia. Toma o seu assento. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Se nesta manhã o Senhor já trouxe esse manjar para nós, e muito mais coisas temos, esse dia é o dia consagrado a Deus. Eu não posso perder nada deste dia. Domingo é o dia do Senhor. Aleluia. Senhor, eu quero orar pelos irmãos que, além de apresentar as primícias do dia, das horas, e as primícias da palavra, das palavras, eu oro também a esses que vão apresentar a Ti as primícias da renda. Que o Senhor sonde agora os nossos corações, desses que vão contribuir com as suas primícias. Vê, Senhor, se está em paz, se estamos, Senhor, com o coração ardendo em fé, e se separamos, ó Pai, as nossas primícias pela fé, sem ter ódio e raiva de ninguém. Receba, Senhor, diante de Deus, através do nome do Senhor Jesus, as nossas primícias. Amém. Se alguém vai contribuir, dá um sinalzinho, o Juninho vai até você. Nós vamos, desde já, então, separar as nossas classes, os pequeninos. Os pequeninos vão com a tia Alessandra. Então, vamos lá, os pequeninos. Os juniores com a tia Di, tia Cícera, os jovens também, os pré-adolescentes, os jovens com o Alexandre. Glória a Deus. Nós temos uma mocinha nos visitando hoje, a Tamires. Deus abençoe, Tamires. Tudo bem? Que maravilha. Você é a charada Tamires lá, Tamires, esposa do Dalfré, a outra Tamires. Que benção. Glória a Deus. Aleluia. Ela vai ficar aqui conosco ou vai com os jovens? Vai ficar aqui? É? Então, tá tudo certo. Vamos lá, então. Oh, tia Cleia hoje. Glória a Deus. Irmão, vamos chegar para frente aqui, ó. E vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 6. Aleluia. Aí atrás eles vão preparar um cafezinho da manhã para nós depois, né? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 6. Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Nessa manhã nós vamos estudar agora, avançar um pouco, né? Na terceira divisão, que a Apocalipse é um livro que tem uma divisão, né? Que é o versículo 19. Escreve, porém, as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que em breve devem acontecer. E agora nós vamos, então, estudar a terceira divisão do livro. A partir de, então, as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que João viu, está no capítulo 1. As coisas que são, o estado espiritual das igrejas da época que nós estudamos por vários domingos. E agora as coisas que em breve devem acontecer. Você está em Apocalipse capítulo 6? Dá um sinal de amém para confirmar se está.
Vamos ler. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz, como que uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, vi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio de feras. Quando ele abriu o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Amém. Aleluia. Alguns dizem, mas o Senhor Jesus é bonzinho, mas ele é só amor. Aqui estamos em um relato de a ira do Cordeiro. Pastor Rodrigo leu em Malaquias esses dias, eu vos tenho amado. E pergunta, em que o Senhor nos tem amado? E a resposta foi, não foi Jacó, irmão de Esaú? Todavia amei Jacó, mas me aborreci de Esaú. Diga assim, meu Deus ama. Ele não disse assim, eu amei Jacó e odiei Esaú. Porque quem tem ódio é aquele que não ama. E o nosso Deus é aquele que ama. Eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. Se o Espírito de Deus inspirasse o Malaquias para escrever, eu amei Jacó e odiei Esaú, as pessoas poderiam falar, Deus tem ódio. Deus odeia os seres humanos. Mas ele não diz isso. Ele diz, eu amei Jacó, mas me aborreci de Esaú. Me aborreci de Esaú, mas não deixei de amar Esaú. Mas apenas estive aborrecido com ele. Por quê? Porque ele escolheu apenas as coisas carnais. E isso me deixa aborrecido. Jacó escolheu as coisas espirituais.
E isso me leva a amá-lo mais ainda. O que temos escolhido? Aleluia. Deus não deixa de amar, porque as pessoas são carnais, mas Deus fica aborrecido. É a mesma coisa de um pai. Um pai e uma mãe não deixa de amar o filho, porque o filho faz algo que lhe desagrada, que aborrece. Ele continua amando o filho, mesmo que o filho fez algo que deixou aborrecido o pai. E a mãe? Continuamos amando os filhos. Deus ama, mas ele fica aborrecido quando as pessoas andam por um caminho que não é correto. O capítulo 6, o resumo, o título da aula é um resumo das coisas que hão de acontecer. O capítulo 6 é um capítulo onde ele vai sintetizar, João vai sintetizar nessa divisão tudo aquilo que vai acontecer nos capítulos seguintes. Ele então sintetiza. E a primeira coisa que ele apresenta no capítulo 6 é o anticristo, que está a partir do versículo 1. Vi, quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi como uma voz, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. No versículo 2 é apresentado o anticristo. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. A primeira coisa que João vai apresentar, já no capítulo 6, na terceira divisão das coisas que em breve deve acontecer, é o anticristo, o cavaleiro com o cavalo branco, portando um arco sem flechas. Esse cavaleiro é o anticristo, um homem que escolheu servir a Satanás e ser controlado por ele. Um homem que preferiu adorar a Satanás e ter os poderes transitórios dessa vida. Esse homem fez ao contrário daquilo que o Senhor Jesus fez. Hoje nós vamos ler um pouco mais a Bíblia, como sempre, a escola bíblica. Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Esse homem fez ao contrário daquilo que o Senhor Jesus fez quando foi tentado por Satanás no Alto Monte. Lucas capítulo 4, versículos 5, 6, 7 e 8. Diz o texto: E, elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda essa glória será sua. Mas o Senhor Jesus respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então agora uma pergunta: quem deu reino, riquezas e o poder dos reinos para Satanás? Quem deu para ele? Para ele dizer para o Criador: a mim me foi entregue. Alguém me deu. O nosso Deus não deu. Alguém deu. Alguém lhe deu os reinos. Em Gênesis, vamos ver para quem Deus deu os reinos. Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27 e 28. Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27 e 28. Olha para quem Deus deu autoridade sobre o planeta Terra. Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra
e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se rasteja pela terra. Diga assim: a autoridade, o domínio dos reinos foi dado ao homem e à mulher. Agora o diabo está dizendo que a mim foi entregue. Quem é que entregou para ele? Se o próprio Deus está dizendo: eu, da minha parte, dei para vocês. Eu não dei nada para Satanás. O que eu dei, esse planeta, o domínio, são para vocês. Eu não dei nada para o diabo. Mas o diabo está dizendo que a mim foi entregue. Então fique entendido que, quando nós, seres humanos, pecamos e não nos arrependemos, entregamos a Satanás a glória e o domínio do planeta Terra. Quando nós, seres humanos, pecamos e não nos arrependemos, nós entregamos de bandeja para Satanás a glória e o domínio dos reinos. Por isso que ele disse: a mim me foi entregue. Vocês acham que Adão se arrependeu naquele dia que caiu? Vocês acham que Eva se arrependeu naquele dia que caiu? Terceirizaram o pecado. Adão, o que você foi fazer? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Se ele dissesse: Senhor, eu pequei contra ti, estou arrependido, me perdoa. Mas quando ele disse: a mulher que o Senhor me deu, o diabo falou: agora eu tomei posse de tudo. Aí Deus olhou: vamos ver se Eva vai manter então o domínio dos reinos. Eva, o que você foi fazer? Ah, Senhor, a serpente me enganou. Se ela se prostrasse e dissesse: Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa, Senhor. Mas ela também terceirizou o pecado dela. E aí o diabo então tomou posse daquilo que é dos homens e das mulheres. Mas isso é restituído em Cristo. Porque se você perceber bem no versículo 26 de Gênesis, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Diga assim, no versículo 26... Foram dormir tarde, né? No versículo 26, fala de Jesus. Jesus é o homem. A imagem e semelhança de Deus. Ele é. Mas eu estou fora disso, pastor? Não, você e eu estamos incluídos. No versículo de número 27. Criou, pois, Deus o homem à imagem e semelhança, homem e mulher os criou. E ele vai repetir aquilo que está em Jesus, atrelado em Jesus. No versículo 26, primeiro, Jesus tem a primazia, atrelado a ele. No versículo 28, ele repete, porque nós somos co-herdeiros. Ninguém entendeu. Nós somos co-herdeiros com Cristo. A mesma unção, a mesma graça, o domínio, o poder, ele reparte com nós. Co-herdeiros. Aí no versículo 28 fala de nós. E Deus os abençoou. Ele lhes disse, no versículo 26 fala no singular. No versículo 28 fala no plural. No versículo 26 está falando do Filho. No versículo 28 está falando daqueles que aceitaram o Filho. Cadê você? Aleluia. Então no versículo 28, e Deus os abençoou. Como é que alguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou? Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se rasteja na terra. Aleluia, dominai-a. O que ele disse ao Senhor Jesus, ele está dizendo a nós também. Então, por isso que o Senhor Jesus disse: quem vem a mim, eu também, assim como eu tenho toda essa autoridade. E ele diz: eu dei a vocês, ó glória, poder e autoridade
para pisar serpentes e escorpiões. Eu lhes dei poder e autoridade. Assim como eu recebi do meu Pai poder e autoridade, também reparto com vocês poder e autoridade. Então, quando o ser humano peca e não se arrepende, fica entendido que o Satanás, então, toma aquilo que não é dele. Legalizou-se, então. Legalizou-se. Ficou legalizado. Por isso que quando nós pecamos, a primeira coisa que vem é a tristeza. Símbolo de Satanás. Ele traz tristeza para o homem. Traz tristeza para a alma. Isso aí é a marca registrada. Quando nós nos arrependemos, o Espírito de Deus então vem e preenche. Tira a presença dele e preenche com a presença gloriosa. Ele limpa. Quando o pecador se arrepende, o Espírito de Deus vem, entra, faz a faxina que o diabo deixou, toda aquela sujeira, ele limpa, e o desejo desse que foi perdoado é apenas um: agradar a Deus. Quando as pessoas apenas têm remorso e não arrependimento, a prática continua a mesma. Porque não houve um arrependimento, houve apenas um remorso. Então aqueles que estão na prática da prostituição continuarão. Mas eu errei, até choram. Mas logo estão de novo mergulhados nisso. Porque não se arrependeram. Apenas tiveram remorso. E remorso é coisa de sentimentos. O arrependimento é linkado à fé. O remorso é linkado a sentimentalismo. As pessoas no ato sentimental não conseguem agradar a Deus. Buscam a sua própria justiça. Eu vou fazer de tudo para não fazer isso mais, Senhor. Nunca vai conseguir. Mas quando arrepende-se e diz: Senhor, eu pequei e estou confessando. Através do teu Espírito, me ajuda a não cometer mais esse delito. Quando você chegar a essas fraquezas, que eu venha, Senhor, me prostrar diante de ti, para que o Senhor me ajude a vencer, porque eu não consigo vencer. Aí a coisa anda para frente. Deixa eu ver quem está entendendo isso. Aleluia. Então, porque a mim foi entregue. Porque a mim foi entregue. Agora, uma situação. Como João apresentou o anticristo no capítulo 6, como e em que ocasião se dará o aparecimento do anticristo? Como e em que ocasião se dará o aparecimento do anticristo? Paulo deixou relatado um pouco sobre isso na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 9. A igreja de Tessalônica era uma igreja que tinha muita curiosidade acerca de escatologia. Então Paulo, ele escreveu muitas coisas sobre escatologia para a igreja dos Tessalonicenses, para responder às perguntas que eles tinham. No capítulo 2, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 9, a pergunta aqui é: como e em que ocasião se dará o aparecimento do anticristo? Diz o texto sagrado: ora, o aparecimento do anticristo é segundo a eficácia de Satanás. Diga assim: eficácia. Irmão, eficiente, fazer algo é uma coisa, agora ser eficiente naquilo que faz é outra. Então Paulo está dizendo, ele é eficaz no que faz. Ele não é um ser qualquer, como muitos, já está derrotado, para trás de mim. Irmão, muito cuidado. Paulo fala também aos Coríntios, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque não lhe desprezamos os desígnios. Ele não é um ser qualquer. Paulo está dizendo, tem que estar atento. Pedro vai além. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar e destruir. Então,
o aparecimento do iníquo, esse iníquo aqui já está falando do anticristo. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. É assim que ele vai aparecer. Versículo 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O aparecimento dele vai ser com uma voz de veludo, uma voz com tanta humildade, enganando e arrebatando corações das pessoas, aquela voz mansa, cheio de sinais e prodígios da mentira, um líder capacitadíssimo, usado pelo próprio espírito de Satanás. Tomado 100% a mente, tudo, tomado, o corpo desse homem inteirinho tomado por Satanás. E Satanás, através, assim como ele tomou a serpente naquele dia, vai tomar esse homem. E esse homem vai arrebanhar muitos corações. E Paulo está dizendo para a igreja, e nós também fazemos parte da igreja, e por este motivo, no versículo 11, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Paz, meus senhores, dentro do que chamamos hoje, nesse sistema religioso, dentro do que chamamos desse sistema, existem pessoas dando crédito à mentira e desprezando a verdade. Jesus é a verdade. Tudo aquilo que Jesus nos pede, Ele nos pede para nós fazermos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele vai aparecer nesse sentido. É por isso em que em capítulo 6, voltemos lá, em Apocalipse capítulo 6, por isso que ele está como aparecendo com um cavalo branco. Capítulo 6, vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco. O arco, presta atenção que está sem flechas, só tem um arco na mão. E foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Esse cavaleiro aqui não é o mesmo do capítulo 19 de Apocalipse. Esse cavaleiro aqui, de cavalo branco, é o anticristo. A cor branca, num tempo de guerra, quando o exército é vencido, ele hastia a bandeira branca, paz. A cor branca é símbolo da paz. E esse aqui vem com a cor branca, trazendo paz por todos os lados. Mas é aquela paz fictícia. É uma paz não duradoura. Porque paz duradoura só quem tem é quem tem Jesus na vida. Aleluia. E vamos traçar então uma linha do tempo, a fim de levarmos os irmãos e as irmãs a um entendimento melhor de quando o anticristo surgirá. Vamos traçar agora uma linha do tempo. Quando é que o anticristo surgirá? A Bíblia nos dá relatos de tipos de anticristo. Nimrod é um tipo de anticristo. Para ser o anticristo, tem que ser alguém que conhece Cristo. Por isso esse homem é um homem desviado, um homem afastado do Evangelho, afastado de Cristo. Nimrod, lá que o autor da construção da Torre de Babel, ele conhecia a Deus, ele sabia quem era Deus,
Mas ele, no decorrer da vida dele, deixou de orar, deixou de buscar, deixou de consagrar, e o inimigo começou ali na mente dele e usou tudo aquilo que ele tinha de bom para fazer tudo aquilo que o inimigo tinha de ruim. É igual Salomão. Deixou de orar, deixou de buscar, deixou de se santificar. Aí Deus usou tudo aquilo, o Satanás usou tudo aquilo que ele tinha de bom para levá-lo a fazer aquilo que ele tinha de ruim. Os dons que ele recebeu, o dom de sabedoria, ele fez isso para fazer aquilo que era de mal. Isso é muito sério. E muitas pessoas estão enroladas nesse invólucro, porque vão chegar naquele grande dia, em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós curamos enfermos. O Senhor vai olhar, afastai-vos de mim. Vocês que praticam iniquidade, eu não conheço vocês. No capítulo de número 6, vamos então traçar uma linha do tempo para ver quando é que o anticristo aparecerá de fato. Então nós vamos nessa linha do tempo em Apocalipse capítulo 17. Vamos traçar essa linha do tempo. Apocalipse capítulo 17 fala-nos a respeito da falsa religião, símbolo dessa mulher. Se vocês prestarem atenção, no capítulo 17, João, ele se espanta, com grande espanto. Diz o texto que ele ficou muito espantado, admirado, no capítulo 17, versículo 6, que diz assim, ó, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas do Senhor Jesus, e quando vi, admirei-me com grande espanto. Essa frase, admirei-me com grande espanto, é uma frase muito profunda para esse texto aqui agora. Por quê? João não está admirado com grande espanto quando ele viu a Nova Jerusalém. João não ficou admirado com grande espanto quando ele viu as almas daqueles que passaram pela tribulação debaixo do trono. João não ficou admirado com grande espanto quando ele viu os seres viventes, os 24 anciãos. Mas aqui ele está dizendo, quando eu vi essa mulher, eu admirei-me com grande espanto. Sabe por quê? Essa mulher falsa, que símbolo da religião falsa, era uma mulher que era da religião verdadeira. É aquilo que os apóstolos disseram. Estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Era a mulher que um dia começou a andar no caminho da verdade, agora se apostatou de tal maneira que essa mulher é a igreja desviada. A igreja que estava ali aos pés de Jesus, olha no que se tornou. Introduziram doutrinas estranhas, introduziram doutrina de purgatório, introduziram doutrina de corredor de sal, sal grosso, introduziram doutrinas de lâmpadas ungidas, introduziram doutrina de sabonetes ungidos, de vassouras ungidas, de coisas que não é na Bíblia Sagrada, introduziram, como se desviaram. Admirei-me com grande espanto. Deixa eu ver quem está entendendo isso. Tudo isso miscigenou e criou uma falsa religião, onde dentro desse pacote estão todas as religiões do mundo, irmãos, que andam não segundo a verdade, mas segundo a mentira. E João ficou pasmado, admirado. E aí então, vamos traçar a linha do tempo. No capítulo 17, no versículo 9, diz: aqui está o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem que durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição.
Os 10 chifres que você viu são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, junto com a besta, durante 1 hora. Tem estes, um só pensamento, que é oferecer à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro. Diga assim, de que forma se peleja contra Jesus? Destruindo a teologia judaico-cristã, mudando as leis, tirando os bons costumes. Vamos introduzir linguagem neutra. Vamos colocar que a criança ainda não sabe a definição do que é, se é sexo masculino ou feminino. Pelejarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Vencerão também os eleitos, só os eleitos. E cadê os fiéis? Mas tem uma coisa, irmãos, que se acham com ele. Uma coisa é ser eleito, outra coisa é ser fiel, mas outra coisa é aqueles que não se acham com ele. Porque quem se acha com ele faz a vontade dele. Quem se acha com ele está assim com ele. Quem se acha com ele está tete a tete com ele, conversando com ele, sabedor do que ele quer, da vontade dele. Uns são eleitos, quantos não são? Outros são até fiéis, separam até as primícias, contribuem, são fiéis, mas não se acham com ele. Aqui está completo. Vencerão também os chamados eleitos. Cadê vocês? E fiéis, aqueles que são fiéis à palavra e que se acham com ele. Tem que ser até o fim. Diga ao teu vizinho, tem que ser até o fim. Até o fim, até o fim, até o fim. Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres, presta atenção nesse versículo 16. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a meretriz. Mas espera aí. A meretriz agora está servindo para eles. Agora está dizendo o texto que eles não querem mais ela, tá? Vão odiar ela. Vai odiar a falsa religião. Esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumarão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e execute a uma e deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre todos os reis da terra. Vamos traçar essa linha do tempo e ver quando de fato Satanás, incorporado no anticristo, nesse ser humano, vai aparecer. No capítulo 17 e no versículo 9, aqui está o sentido que tem sabedoria. Essas 7 cabeças são 7 montes, e essa mulher, a falsa religião, esteve assentado em todos esses impérios que estão sendo relatados aqui no capítulo 17, versículo 9. Em todos esses impérios, a falsa religião está ali. No império da Assíria, pregamos aqui na quarta-feira, quando Senaqueribe foi derrotado pelo anjo do Senhor, ele voltou para a casa dele. Aonde é que ele foi? Foi no templo do deus Nisroque. E os 2 filhos dele mataram ele dentro do templo. Falsa religião. No Império Babilônico, Babel já estava lá. Toda a miscigenação da falsa religiosidade. Então, essas cabeças, esses montes, na linha do tempo, são os impérios gentílicos. Ou seja, que pessoas dominaram. E a falsa religião está ainda assentada sobre todos os domínios desses impérios. Vamos ver esses impérios na linha do tempo.
Aqui está o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, dos quais a mulher está assentada, e são também 7 reis, ou 7 dominadores, 7 imperadores, 7 impérios. Vamos ver. Número 7 assim. Primeiro, Egito. Ou vamos voltar assim, né? Egito. Segundo, Assíria. Terceiro, Babilônia. Quarto, Medo-Persa. Quinto, Império Grego. Sexto, Império Romano. Sétimo, o império que estamos fazendo parte, dos blocos econômicos. Oitavo, o anticristo. Na linha do tempo, nós podemos ver que o anticristo está na iminência de ser revelado ao mundo. O primeiro império, o império do Egito, José esteve lá, governou de ponta a ponta, todas as pessoas iam até o Egito para comprar. Deus deu-lhe sabedoria. O segundo império, o império da Assíria. A Assíria era a ferramenta que Deus usava para corrigir as nações. Deus permitiu que as nações viessem a recolher aquilo que plantaram. E a Assíria era apenas o machado. Por isso que Deus fala através da boca de Isaías: gloriar-se-á o machado contra aquele que trabalha com a ferramenta? Porque a Assíria ficou tão opulenta, achando que é o braço de carne que foi derrotando os impérios, as nações daquela época. E era Deus usando eles para trazer uma correção às nações. E a Síria realmente mandou e desmandou no mundo antigo, a tal ponto, até o dia que foram cair na besteira. E Senaqueribe caiu da besteira de afrontar o Deus vivo, como foi pregado aqui na quarta-feira. Vocês veem como uma coisa vai ligando a outra? Como é que é essa carta aí, Ezequias? Ah, está dizendo aí que o Senaqueribe falou que vai derrubar o senhor por terra aí. E falou também que os seus filhinhos, o vermezinho de Jacó, seus escolhidos, o que tem de cardápio aí para comer e beber é fezes e urinas humanas. Olha a afronta, hein? Ezequias, vou responder. Não vai entrar na cidade, não vai tacar uma flecha aqui, vai cair, não vai chegar uma flecha aqui e já vou descer aí, porque a afronta foi comigo, eu vou descer para resolver. E o anjo do Senhor, o Senhor Jesus, desceu e matou 185 mil assírios. O Senaqueribe correu embora, entrou na casa de Nisroque, foi morto pelos filhos e ali acabou a memória dele. Oh, glória a Deus. Depois o Império Babilônico, que Deus usou para corrigir o lado sul de Jerusalém. Nabucodonosor. Quando você põe Império Babilônico, as 7 maravilhas do mundo, está lá o jardim suspenso que Nabucodonosor mandou construir. Então, reinou de ponta a ponta. Depois veio o Império Medo-Persa. Os medos e os persas. Os persas são os iranianos, que dominaram o mundo antigo em união. Fala-nos na Bíblia sobre esse império, no livro de Neemias, no livro de Esther, no livro de Esdras. Tudo está debaixo desse império medo-persa. Depois veio o Império Grego, o Império de Alexandre o Grande, que dominou de ponta a ponta também. Depois o Império Romano. Depois vem agora os 10 chifres, os 10 blocos econômicos, que agora é o império que nós fazemos parte, que diz assim, ó, versículo 10. João está debaixo do Império Romano, na linha do tempo, irmãos. João está dizendo no versículo 10. Desses 7 impérios, 5 caiu. Quem são esses que João está dizendo? 5 caiu, ou seja, deixaram de existir como impérios, mas existem ainda a força deles. Todos esses impérios do mundo, tudo isso, irmão, ninguém exclui o passado. Tudo se pega de aprendizado do passado. Não se constrói um futuro sem se olhar para o passado. Então tudo se pega de volta lá. Então está tudo embutido aqui. Então 5 desses impérios caíram. Ele está dizendo, caiu o Egito, caiu a Assíria, caiu a Babilônia, caiu o Império Medo-Persa, caiu o Império Grego. Esses 5 caíram. Ele vai dizer, um existe, é o que eu estou debaixo. O Império Romano, a fúria, a força do Império Romano. O outro, olha só no versículo 10. Um existe,
O outro não chegou, João está dizendo. E quando chegar, tem que durar pouco. E é aqui que eu entro para dizer para vocês que nós entramos. É por isso que Deus tem pressa em nos abençoar. Porque esse momento que estamos vivendo de domínio tem que durar pouco. É por isso que eu vou sempre insistindo aos irmãos que querem ser bem-sucedidos. Obedeçam aquilo que Deus nos pede, pela fé. E vivam e comam o melhor da terra. O melhor da terra é para os filhos. Os deleites maravilhosos que Deus tenha para nós. Quando as pessoas começam a tropeçar na palavra, pouco tempo resta, irmãos. Esse império que nós estamos vivendo agora, desses blocos econômicos dominando o mundo, vai durar pouco. Daqui a pouco acaba. Por que Deus está prolongando um pouquinho? Porque Ele está usando a minha vida, a vida de tantos outros homens e mulheres de Deus, para dizer: obedeçam a palavra que Deus tem pressa em te abençoar. Aleluia. Deus tem pressa em abençoar. Você acha que Ele vai cair por terra o que Ele prometeu? Você vai comer o melhor da terra. Você vai estar por cima e não embaixo. É promessa para nós. Ele está postergando, prorrogando um pouquinho, para você tomar posse, deleitar nas promessas dele. Mas tem que ser obediência pela fé. Senão vive uma vida igual a Israel. Povo escolhido de Deus, mas andando em volta no deserto. Mas é escolhido, mas andando em volta no deserto. Por quê? Porque não obedece pela fé, porque só estão no sentimentalismo, não querem saber de obediência pela fé, só reclamando, reclamação, obras da carne, ciúmes, contendas, divisões, obras da carne, estão lá contendendo, andando em volta no deserto, mas escolhido. Eu não fui chamado para ficar andando em volta. Eu fui chamado para viver o melhor. Você não foi chamado para ficar dando voltas. Você foi chamado para viver milagres e maravilhas. Quando nós obedecemos pela fé, Deus manifesta o poder dele nas nossas vidas. Pouco tempo resta nesse império. Esse, quando chegar, tem que durar pouco. E é justamente esse o sétimo, que nós estamos nele. Nossa geração está nesse império. Quem domina hoje não é o império egípcio. Quem domina hoje não é o império assírio. Quem domina hoje não é o império babilônico. O Iraque hoje, que era a Babilônia, o que é do Iraque hoje? Quem domina hoje não é o império medo-persa. Apesar do povo persa, do Irã, ter lá as suas ogivas nuclear, né, sustentado pelo pessoal da antiga União Soviética, a Rússia. Mas o que é hoje o Irã? Não domina. Quem domina hoje também não é o Império Grego. Existe sim a filosofia grega, os pensamentos gregos, existem, mas não é isso que domina hoje. Quem domina hoje é o braço estendido do Império Romano. Nós ainda estamos debaixo do Império Romano. João estava debaixo do Império Romano vivificado. Nós estamos debaixo do Império Romano, numa transição todo esse poderio para esses blocos econômicos que nós estamos vendo. É por isso que o sistema tecnológico, é por isso que nunca se viu tanta tecnologia em todos os povos do passado. Sofisticadíssimo esse sistema. Inteligência artificial. Eu vou chamar... O irmão Odete, chega aqui um pouquinho. Chega aqui. Vou chamar a irmã Odete. Ela é uma das mulheres aqui no nosso meio mais experientes, né? Porque viveu em... Eu sou da década de 70, ela viveu um pouco mais que eu. Nos anos anteriores, a senhora menina, mocinha, tinha WhatsApp, tinha essa tecnologia, como é que era a comunicação? Não tinha nada, nem telefone, nada. Quando veio telefone, já tinha casado há muito tempo já. Tinha, como é que as pessoas para falar? Era carta? Era carta. Era carta. Os namoricos, tudo era carta. Os namoricos também era carta, né? Eu lembro, irmãos, que eu sou do ramo de autopeças. Para os antes de mim, né, eles diziam,
Para fazer um pedido de peça, na época da Chevrolet, tinha uma lista desse tamanho, de preço. E cada carro tinha o seu catálogo, impresso. Aí se o pastor Harold chegasse lá no balcão, eu quero um parafusinho que vai lá no para-choque porque eu perdi. Aí ia lá o vendedor, lá no grupo 12 mil, um exemplo, lataria. Pegar, 12 mil, alma do para-choque, abria lá, o parafuso. Aí pegava o número e ia para o preço, que ele queria saber quanto que era o preço. Aí pegava o número, calculador, o preço cheio, dava o desconto, dividia. Aí, eu vou querer levar. Ia lá, não tem, ia lá no Cardex. Quem é da época do Cardex? Pastor Fernando. Não tem no estoque. Tem que encomendar. Demora 4 a 5 dias para chegar. Deus abençoe, irmão Odete. Demora 4 a 5 dias para chegar. Não tem. Um simples peça. Ficava lá a caminhonete, o carro, aí fazia o pedido, né, por fax. Quem é da época do fax? Nós estamos... Está chegando. Está chegando, hein? Fazia o pedido por fax, colocava lá e recebia lá do outro lado. Aqui, essa loja quer isso. Ia lá separar e colocava no correio, colocava na entrega para chegar e demorava para chegar. Hoje, determinada peça que você pede chega no mesmo dia. Não, hoje mudou tudo. A comunicação, sistema sofisticado. Né? Por que nós chamamos aqui a irmã Odete? Porque vocês viram? Não tinha, para comunicação era só carta. Quando eu casei, chegou o telefone, ela disse. Vocês viram? Hoje, se falar de telefone, né, daquele, né? Tem gente que nem sabe o que é isso. Né, do Tony, né, o cartão, a ficha do telefone, né? Muitos de nós passamos por isso. Mas hoje, na palma da nossa mão. Hoje você quer saber o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Google, notícias do Oriente, até você nem precisa digitar, agora notícias do Oriente Médio. Pum. A sofisticação dos softwares. Tudo isso, essa implantação acelerada da tecnologia, é o que está colocado aqui, irmãos. Quando chegar, no versículo 10, a parte B, e quando chegar tem que durar pouco. Por quê? No versículo 11, e a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, procede dos 7 e caminha para a destruição. Então, ele procede, o anticristo procede de todos esses impérios gentílicos. Ele vai ser o último homem a reinar. Só que ele vai reinar através de Satanás. Vai ser o último império gentílico que nós vamos ter. Porque quando o Senhor Jesus retornar, pelo sopro da boca, vai destruir o iníquo. E vai prender Satanás por 1000 anos e vai implantar aqui o milênio. Então, nós vamos nessa linha do tempo, do versículo 13. Esses blocos e aglomerações econômicas que nós estamos hoje, têm eles um só pensamento. Qual é? Oferecerem à besta o poder e a autoridade que possuem. É por isso que você está vendo as mudanças drásticas. Uma minoria consegue impor uma lei sobre a maioria. Por quê? Esses sistemas que detêm, são detentores da mídia, do dinheiro, do peso, eles impõem aquilo que o chefe deles quer. E Daniel fala, Satanás mudará os tempos e as leis. Quando em todos esses anos de vida que nós estamos vivendo aqui, que nós iríamos ver alguém colocar nas escolas linguagem neutra. Não, você não pode falar todos. E você também não pode falar todas. Você tem que falar todes. É rir para não chorar, mas é a realidade. Tem eles um só pensamento, que é
oferecer à besta o poder que possuem. Por quê? Porque contrário ao que o Senhor Jesus fez, está escrito, Satanás, ao Senhor Deus adorarás, só a ele prestará culto. Esses reis se prostraram e adoraram o anticristo. Se prostraram e adoraram a Satanás, e Satanás deu a eles, irmãos, a glória dos reinos. São famílias. Como é que pode uma minoria controlar uma maioria? Lembra quando Paulo disse: não desprezamos seus desígnios. Satanás conseguiu com que uma minoria dominasse uma maioria. Uma minoria tem domínio sobre uma maioria. E a maioria, bico fechado. Colocaram uma mordaça, usando as leis. Se falar, vai preso. Se falar, é processado. Se falar, é homofóbico. Se falar, é negacionista. Se falar, é perseguido. Mas como vai prender o Espírito de Deus? Por isso que nesses últimos dias, Deus vai separar homens de meninos, mulheres de meninas, e vai levantar uma geração forte, corajosa, que não teme. Pode arrancar a cabeça, não tem problema. O pecado continua sendo pecado. Vai para a cadeia, não tem problema. O pecado continua sendo pecado. E Deus continua amando o pecador e chamando-o para ser salvo. Oh, glória. Aleluia. 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 Os grandes blocos econômicos que agora existem usam seus poderes, bem como a tecnologia, a fim de preparar o mundo para a vinda do anticristo. Uma das ferramentas mais usadas por esses blocos é a chamada democracia. Atualmente, esses blocos fazem questão de mostrar as barbáries que os políticos que fazem parte da democracia, a fim de que sejam rejeitados pelo povo e que o povo venha desejar alguém que resolva alguma coisa. Vocês acham que esse ato de demonstrar as barbáries que os políticos fazem, isso aí na nossa geração, vocês acham que isso é à toa? De demonstrar o que um deputado ganha, as mordomias? Um que gastou, infelizmente, o nosso irmão, que Deus tenha misericórdia, vai gastar 150, quase 150 mil do nosso dinheiro no dente? Auxílios paletó, auxílios carro, auxílio casa, auxílio disso, auxílio daquilo, servidores. Quem está pagando é você. Você ia querer uns funcionários desse? Você que é o pagador e a pagadora? Nem você tem essas regalias, você está pagando para outros terem. Isso causa uma revolta, causa ou não causa? Mas é isso que esses homens querem que aconteça. Isso não é à toa. Em 18 de dezembro de 2010, começou a democracia a entrar no Oriente Médio por um título chamado Primavera Árabe. E a democracia entrou no Oriente Médio. Derrubou Hosni Mubarak, ditador do Egito. Bashar al-Assad e tantos outros estão caindo. E a democracia entrou, porque o povo se revoltou. Eles comem filé mignon, do bom e do melhor, nós pagamos isso e nós estamos na pobreza. É isso que eles querem. Joga para a mídia tudo aquilo que o Lula fez. Joga tudo aquilo que esses ditadores fazem. Cuba, quem diria Cuba? Depois de anos e anos, o povo nas ruas. Joguem na mídia. Deixa o povo saber as mordomias. Deixa o povo se revoltar. Venezuela, um país antiguíssimo. Tem mais venezuelano aqui do que no próprio país. Joga lá para eles. E deixa eles ansiar por alguém que resolva alguma coisa.
O Senhor Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 5, e versículo 43, ele alertou, olha o que ele disse aí. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43, ele disse assim, ó, eu vim em nome do meu Pai, e vocês não receberam. Outro virá em seu próprio nome, e esse vocês vão receber. De quem que ele estava falando aí? Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me receberam. Agora o outro que virá em seu próprio nome, esse vocês vão receber. Sabe por quê? O povo quer glamour. Jesus veio na simplicidade, pregando o evangelho simples, na vida simples. Não, esse aí nós não aceitamos como Messias, não. Agora o outro que vem com toda a pompa, com a voz polida, arrebatando os corações, uma roupa bem vestida, porém humilde, esse a gente quer. Vem no seu próprio nome, não vem no nome de Jesus, vem no seu próprio nome. Jesus já está alertando, ó. Agora, irmãos, a situação é assim. O importante é, nós estamos sabendo de tudo isso, que ele está na iminência de se apresentar. O que eu vou fazer, então? Isso que é o importante. Porque depois de uma revelação, de uma palavra, de um ensinamento, tem que ter uma reação em cima do que aprendemos. Já que ele está na iminência de ser apresentado ao mundo, o que eu vou fazer? Será que eu vou continuar nesse marasmo da minha vida espiritual? Ou será que eu vou permitir a palavra de Deus trazer um despertamento para mim? Será que eu vou continuar na pequenez da minha mente, daquilo que eu penso? Ou será que eu vou mergulhar mais e conhecer e prosseguir em conhecer mais o meu Deus? Ele vem ser apresentado ao mundo, conforme está dizendo, todo esse sofisticado, assunto tecnológico, internet, democracia, entrando, colocando as pessoas, isso aí já vem de tempos. Vamos colocar nos cargos públicos aqueles que passaram pela escola dessa mentalidade diabólica. Vamos colocá-los. Vocês pensam que vem de pouco tempo isso? Isso foi preparadíssimo isso. Satanás não é bobo. Interessante que a igreja também não é boba. Porque diz que a igreja é multiforme a graça e sabedoria de Deus. Mas a igreja às vezes se faz de boba e deixa se fazer de boba. Porque já que nós somos a multiforme a graça e sabedoria de Deus, onde Deus opera, mas por que a igreja se deixou ser levada por isso? E ficamos iludidos. Com o quê? Com o conforto. Pasme os senhores e as senhoras. Muita gente se sacrifica a semana inteira, vai trabalhar, pega Uber, vai para lá a semana inteira. Quando é para vir para a igreja, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Se sacrifica a semana inteira, acorda cedo, deixa filho na escola, corre para trabalhar, trabalha o dia inteiro, vem para casa, descansa. Quando é para ir para a igreja, não, hoje eu estou muito cansada, não dá para ir não. É ou não é que nós estamos vivendo isso? Infelizmente é. E a igreja do Senhor Jesus. A igreja dele. Isso entristece muito o Espírito Santo de Deus. Ou muitos quando chegam, que é para sabedores, está encravado na nossa mente, no nosso coração, aquilo que ele fez. Quando chega, a gente chega num culto comedido, não abrimos uma boca para dar um glória a Deus, não deixamos aqui a voz, nossa voz, e adorá-lo para valer. Chegamos aqui, ficamos aqui o jeito que a gente fica numa festa. Aliás, na festa até fala, mas aqui não fala. Na festa se até fala, corre, brinca, mas chega aqui. Pai do Senhor, irmão. Diga ao seu vizinho, o Espírito de Deus usando alguém. Diga ao seu vizinho, você é uma bênção.
Que coisa feia. O Espírito de Deus, a pessoa tem tanta preguiça espiritual que nem para abrir a boca para abençoar o vizinho não faz. Ou nem para alertá-lo. Vocês pensam que quando é tomado aqui alguém no altar e fala, diga ao seu vizinho algo, vocês pensam que vem da nossa cabeça isso? O Espírito de Deus nos motiva a isso. Abençoa a vida do teu irmão. Que isso, irmão. Jesus é Deus de vivos. Ele nos libertou quando estávamos ainda mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida e vida com abundância. Aleluia. Pastor Rodrigo, chega aqui um pouquinho. O senhor já veio um pouquinho depois da minha época, né? Como que era? Tinha esse sistema tecnológico? Até dá para falar um pouco, né, da empresa, o que tem de tecnologia. Amém. A paz, irmãos. Amém. Quando o pastor falou de carta, eu lembrei boas memórias. Escrevi muita carta, irmão. Chorava, pingava água na carta, porque estava chorando. Mas a carta é tudo para de Cleia, viu? E é tão difícil, né? Para ligar, né, por exemplo. Ia ligar no cartão. Para um cartão na cara. Ligava e não dava para falar nem dois assuntos. Caía, ficava revoltado. Aí ia ligando no telefone, aqueles... Ligava lá. Aí vinha a conta, vinha estourando. Não posso ligar mais de telefone. Olha, você escrevia uma carta, esperava uma semana, 2, para chegar. Acho que ela esqueceu de mim, não vai mandar carta para mim mais. Mas a carta estava vindo. Eu já fui carteiro, né? E era tão difícil, irmãos. Hoje, o negócio o pastor colocou aqui, né? No Google, você coloca lá, tudo, aparece tudo, né? Lá não, era tudo manual, separar tudo, entregar. Era a coisa mais difícil que tinha. E na empresa que eu entrei, 25 anos atrás, vai fazer agora, era tudo manual. Não tinha nada de tecnológico, né? Você tinha que usar a sua mente. Quer dizer, aquele tempo era melhor, né? Usar pela minha mente, né? Hoje a pessoa não usa a mente mais. Usa artificial. Você ia lá, programava tudo e Deus ia dando sabedoria para você. Hoje não. Hoje você senta na frente do computador, digita o que você quer, faz o que você quer e dá o resultado lá no final. Você trabalha menos. Mas nós ficamos acomodados. E no mundo espiritual nós não podemos ficar acomodados. Nós temos que despertar. Amém? Quanto mais nós buscamos, mais Deus vai dando instrução para nós e nós vamos aprendendo. Ok? Não sei se é isso que o pastor queria. Isso mesmo, né? Então, hoje está tudo diferente. Eu estava vendo um vídeo esses dias. Estão desenvolvendo aí um chip que vão colocar aqui no cérebro, aqui na cabeça da pessoa. Se a pessoa, por exemplo, ela não movimenta mais o braço, a perna, algum órgão não está funcionando mais, aquele chip ele vai dar comando para o seu cérebro e a pessoa vai começar a andar, movimentar braço, tudo. Então é uma coisa meio assustadora. Então nós temos que estar bem espertos espiritualmente para não cair no engodo de Satanás. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias, né, a tecnologia ia crescer muito e tem crescido. Mas nós que somos de Jesus, nós temos a visão bem apurada pela palavra de Deus e nós vamos estar atentos a tudo que está acontecendo. Então, os sinais são bem evidentes. Quem esses dias viu falar daquela imagem que foi feita lá? Né, da besta, né, pastor? Símbolo da Paz de 2021-22 da ONU. Então, não eram pessoas crentes, eu acredito que não foi pessoas crentes que fez aquilo lá. Foi pessoas ímpias do mundo aí. Mas nós estamos bem alertas sobre a volta do Senhor. Amém? Não vamos cochilar espiritualmente. Vamos estar acordados. Não vamos dormir o som da morte. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe. Por um lado, a tecnologia é uma bênção, né? Imagina essas pessoas que perderam o movimento do corpo no acidente ou tiveram problema, é uma bênção a tecnologia, né? Por outro lado, também é usado para o mal. Diz que o inventor brasileiro, né, que inventou o avião, ele não imagina Santos Dumont, segundo diz,
que ele não imaginava que o que ele inventou seria para lançar bomba em povos. É triste, né? Então, o que ele inventou era para levar o povo para passear, não para lançar bombas. Aquela bomba que caiu em Hiroshima. Que situação que foi. Aquela imagem daquela menininha toda nua, fugindo, né? É uma coisa que choca. O homem inventar arma para matar outro ser semelhante. 2 guerras mundiais, guerras biológicas. Que coisa, né, irmãos? O ódio inflamado. Mas a igreja está aí para fazer a diferença. Vamos pegar uma parte que dá tempo aqui, temos 5 minutinhos. Então, tem um livro chamado A Democracia Invade o Islã, de Arno Froese. Esse livro é muito bom, é um livro da Chamada, eu comprei esse livro, onde fala toda a história da democracia invadindo o Islã e o motivo disso, né? Então, a democracia é o braço que esses impérios hoje trabalham para que sejam manifesta todas as atrocidades dos políticos, dos líderes, daquela vida tranquila, e o povo no marasmo, né? Eles tendo muitos auxílios disso e o povo não tendo auxílio de nada. E o povo pagando por tudo isso. Então, o povo está agora, né? Nunca se viu como nos nossos dias. Se eu perguntar para algumas pessoas como chamam os ministros do STF, muitos de vocês vão saber. Mas se eu perguntar como é que chamava os ministros do STF na década de 80, de 90, comecinho do ano 2000, quase ninguém vai saber. Mas em 2022, 2021, 2022, pasmem, senhores, sabem-se os nomes. Por que será? Por que será? Quem diria que nós iríamos saber dos ministros passados que eles comiam do bom e do melhor, caviar, vinho envelhecido, né? Isso é jogado para as pessoas entenderem e saber. Nós não queremos isso. Nós queremos outro. E esse outro que o povo vai ansiar, já está ansiando a população aí fora, é o anticristo. É esse líder que vai se levantar. Todo mundo batendo cabeça na questão do Covid-19, cada país usando suas táticas, ninguém se entendia. Precisamos de alguém que resolva, a OMS também batendo cabeça. E esse líder vai se levantar e vai resolver. Só que aquela resolução fictícia, né? Daqui a pouco a máscara dele cai. E nós temos que ficar bem atentos. O anticristo é parecidíssimo com o nosso Cristo. Só que ao contrário. Mas bom de lábia para enganar. E infelizmente muitas pessoas vão cair na lábia dele. E ele quer que o maior engano entre na igreja. Por quê? A igreja tem o poder, através do Espírito Santo, de ser usado para tirar alguém do mundo. Tirando alguém do mundo, vocês viram lá, colocamos no grupo nosso o pastor Osni, do Oriente Médio, foi visitar uma família que era do Islã, se converteu, a família batizou, já montou uma igreja. Você viu no primeiro culto? 50 pessoas que estão indo morar no céu. Um homem com a sua equipe. Você vê o braço direito dele lá, quantos anos tem? 80 anos de idade. E fazendo a obra. Ele falou, ele tem mais pique do que eu ainda. Aí aqui nós estamos assim, está aqui meu cargo. Para com isso, rapaz. Como diz, para com isso, minha filha. Vamos fazer alguma coisa para Jesus. Vamos fazer a obra dele. Vamos cantar para ele. Vai dedilha para ele. Vai ensinar, ensina, aleluia, para ele, na presença dele. E assim ele vai dando graça. Capítulo 3 de Apocalipse. Vamos ver o espírito do anticristo nos impérios gentílicos. Capítulo 3 de Apocalipse. Vi emergir do mar, o mar são os seres humanos, uma besta. Essa palavra besta, eu marquei aqui, é a ação de Satanás. A palavra besta é um ser nocivo, um
um ser brutal, um ser selvagem, um ser feroz. Então, essa palavra besta é um título de um animal nocivo, feroz, e é um título dado ao anticristo. Via emergindo do mar, ou seja, a democracia, o mar de gente elegeu ele. Uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres as 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que eu via semelhante ao leopardo, com os pés de urso, boca como leão, e lhe deu o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas a ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu-lhe a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir durante 42 meses. Essa besta, o anticristo, ele vem com todo o sistema sofisticado de todos esses impérios gentílicos. Ele vem com o melhor do Império Egito. Ele vem com o melhor do Império Assírio. Ele vem com o melhor que houve no Império Babilônico. Ele vem com o melhor que houve no Império Medo-Persa. Ele vem com o melhor da sabedoria grega, da cultura grega. Ele vem com o melhor do poderio do Império Romano, e ele vem com toda essa sofisticação tecnológica que temos hoje no império desses blocos econômicos. Tudo isso linkado nele, tudo isso a máquina na mão dele. E ele vem como mestre do engano, incorporado por Satanás, que é o dragão aqui do texto. Tudo isso está falando lá de Daniel, capítulo 7, mas isso é assunto para a próxima aula. É só para aguçar, para você não perder domingo que vem. Então diga assim, como diz o mineiro: não perde não, bobo. Não perde não, bobo. Não perde não. Vamos estar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dá uma espreguiçada assim, ó. É tanta informação, né, irmãos? Escreve, pois, as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Nas coisas que são, fala do presente. O que é o presente na divisão de Apocalipse? O presente é o estado espiritual das igrejas. Em que estado está a nossa vida espiritual? Aleluia! Nesta manhã nós somos despertados pela palavra. O anticristo está na iminência de aparecer. O sistema sofisticado do mundo do século 21, a tecnologia, o poderio, tudo está disponível para o aparecimento do iníquo. As mudanças da lei, nas leis, as mudanças de comportamento, a frieza entrando, o amor diminuindo, a carnalidade sendo aflorada, tudo isso vai ser fácil e ele vai ter praticidade, facilidade para entrar nesse mundo corrompido, mas Jesus alerta a igreja: desperta tu que dormes, e Cristo Jesus te iluminará. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos espirituais, e Cristo Jesus nos iluminará. Aleluia. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Nós aprendemos, ó Pai, um pouco desse sistema sofisticado, aonde, ó Deus, o anticristo está na iminência de aparecer. A aula de hoje, Senhor, por mais que falamos do anticristo, mas o Senhor é sucinto em nos dizer: ele caminha para a destruição. Porque nós não estamos aqui para fazer merchandising do anticristo, muito menos comercial para ele, mas apenas o intuito do Senhor é alertar a igreja que ele está vindo aí, e a igreja precisa despertar, mas mesmo ele vindo aí, para a igreja o que importa é essa palavra: o anticristo caminha para a destruição. Ele vai ser destruído. É por isso que disse: levantou para cair. Glória a Deus. Glória a Deus. Protege, Senhor, os teus filhos, ó Pai.
que estejamos atentos, Senhor, a essas artimanhas do inimigo e atentos também a esse tempo que estamos vivendo. E nos dá mais curiosidade, aguça nossa fé para buscar o Senhor enquanto se pode achar, em nome de Jesus. Você que está pela internet, afastado da igreja, afastado de Cristo Jesus, que é o mais importante, e você parou para ouvir isso, não sei se hoje ou nos dias futuros, Deus te chama de volta. Volta o quanto antes, ainda dá tempo para você se arrepender e ser salvo para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus, amém. Sentai-vos em nome de Jesus. Nós vamos ter versículos? Então vamos chegando aqui. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Nós vamos encerrando aqui a transmissão. Que Deus abençoe vocês que estiveram pela internet e você que vai assistir ainda essa aula. Deus abençoe. Deus abençoe o Diego, o Tiago, que ajudou na transmissão. Vou fazer um vídeo para vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil. É só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de inscrever e o sininho. Agora dá para vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares.